Graça e paz, muito bom estar com vocês para mais um Promessas de Esperança. Eu nasci em São Paulo. São Paulo que me acolheu. Pensa numa cidade heterogênea, uma cidade que tem uma multiplicidade, uma pluralidade de pessoas. Por conta da quantidade, é muita gente. É uma cidade com muitos templos. Como tem muitos templos, tem muitos deuses. Como tem muitos deuses, não é difícil a gente concluir que é uma cidade com muita idolatria, uma cidade muito idólatra. A idolatria, ela é uma porta de entrada para uma multiplicidade de pecados. Por quê? Porque, invariavelmente, a prática errada, ela é uma consequência de uma crença errada. A cosmovisão que nós abraçamos nos leva a práticas que são reprovadas pelo texto bíblico. Para você ter uma ideia dos muitos pecados que se multiplicam através da idolatria, de não ter a crença no Deus vivo e verdadeiro, um deles a gente pode dar o nome de violência. Eu sei, por exemplo, de situações extremamente danosas, extremamente prejudiciais, extremamente violentas. Tenho notícias, por exemplo, de violência praticada pela polícia quando captura bandidos, quando captura inimigos, de cegar, tirar a visão, cegar os olhos desses prisioneiros a fim de que eles não consigam fugir. Como você olha para uma cidade como essa? Você olha simplesmente com o zelo da justiça, ou você também tem a capacidade, tem a coragem de olhar com a escandalosa compaixão? Porque o que a gente percebe numa situação como a de uma cidade assim, é uma sede enorme de compaixão. Embora as pessoas não perceberem, não terem a consciência, nem saberem que tem essa sede. Eu não estou falando de São Paulo. Apenas a primeira frase, eu nasci em São Paulo. Apenas essa primeira frase é sobre a cidade que eu nasci. Todo o resto do que você ouviu até agora se refere à grande cidade de Nínive. E quando a gente olha para essas características rápidas e resumidas que eu narrei para você, quando a gente percebe as entranhas da cidade de Nínive pela história, pelos documentos que se encontra, a gente percebe muita semelhança, muita similaridade com as nossas cidades, com o nosso presente, com a atualidade. Como Deus olhou para aquela cidade, como Deus olha para a nossa cidade. Eu vou ler para você o livro do profeta Jonas. E se você está aí com a sua Bíblia, abre no capítulo 4. É um livro curto, com apenas 4 capítulos. Eu vou ler em nome de Jesus o último versículo do capítulo, que é o versículo de número 11. E ele diz assim: eu não deveria ter compaixão de Nínive, aquela grande cidade onde estão mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? O livro do profeta Jonas termina com uma pergunta. E essa é uma pergunta retórica que Deus faz para o seu profeta. A pergunta de Deus traz um conforto para mim e para você. Traz o conforto de que a última palavra na minha vida, na sua vida, pertence a Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus,
Eu peço a tua graça, a tua bênção e a tua direção. Fala conosco. Fala, Senhor, ao nosso coração. Nos instrui. Esta é uma sede que vibra, que clama dentro de cada um de nós. Sede de compaixão. Sacia-nos, ó Senhor. Fala conosco através do teu Espírito, através da tua palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Como que o livro chega nessa última pergunta que Deus faz? Como a narrativa do livro chega neste ponto? Eu vou tentar dar uma panorâmica com você, um voo panorâmico aqui no livro. Vou ler para você os primeiros 4 versículos do capítulo 1. Palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Mas o Senhor, o Senhor mandou um grande vento ao mar e fez-se uma poderosa tempestade no mar, de modo que o navio estava a ponto de quebrar-se. Apenas esses 4 primeiros versos para a gente entender um pouquinho dessa história e desse capítulo. Deus, ele convoca o profeta para que ele fosse até a grande cidade de Nínive. E Jonas tinha uma única mensagem, ele tinha um único conteúdo para a sua mensagem. Embora o texto aqui não usar a palavra, mas a síntese do que Deus mandou Jonas pregar é: arrependam-se, porque os vossos pecados, eles chegaram a mim, subiram diante de mim, eles são insuportáveis. Era esta a mensagem que Jonas deveria pregar. Mas a gente vê o profeta fugindo da presença de Deus. A gente vê o profeta pagando passagem, gastando dinheiro para fugir da presença de Deus. E não gastou pouco, porque quando o texto diz que ele procura um navio para ir a Tarsis, nós estamos falando de uma cidade mais ou menos distante de Nínive, cerca de 4.000 quilômetros. Ou seja, era um dos pontos mais distantes de Nínive, se não o mais distante naquela época. Portanto, de fato, Jonas queria sumir da presença do Senhor, fugir da presença do Senhor. Aí o texto vai dizer que Deus manda um poderoso vento e as coisas começam a fazer água e a dar errado. Se continuássemos lendo, o texto todo vai falando sobre a situação na embarcação, o medo que a tripulação, o comandante ficam neste navio onde Jonas está. O texto nos informa que Jonas está dormindo, que o Jonas está lá no porão do navio. E aí eles ficam apavorados, eles não sabem o que fazer, lançam sortes e a sorte recai sobre Jonas e eles falam: quem é você? Por que tudo isso está acontecendo? E ele fala: não, tudo isso está acontecendo porque eu estou fugindo do Deus vivo, eu sou o servo do Deus vivo. E é muito interessante porque na embarcação o texto fala que houve temor entre todos ali. E aí eles falam: poxa, você não podia ter feito isso. Olha o prejuízo, olha o risco, olha a consequência dos seus atos vai abalar e destruir a todos nós. Eles tentam, de forma misericordiosa, remarem para levar essa embarcação em terra firme. O texto diz que o vento é muito forte, que as ondas são muito bravas, são muito grandes, são muito fortes e eles não conseguem. Até que a conclusão de todos eles, de uma forma com consenso, nós vamos jogar você ao mar, porque não tem muito o que fazer.
Não tem solução para tudo que está acontecendo aqui. E o texto diz que quando Jonas é jogado ao mar, imediatamente se faz bonança. Então, para aqueles homens da embarcação, a solução veio. E é muito interessante, porque já no primeiro capítulo, por conta de toda essa tragédia, estes homens passam por um processo de arrependimento, de conversão, de entender, ou de pelo menos experienciar quem é o Deus de Israel, o Deus que manda na natureza. O capítulo termina, eu vou ler para você apenas o versículo 17. Mas o Senhor havia preparado um grande peixe para que engolisse Jonas, e ele esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Então Jonas vai para o fundo do mar. Eu penso que na cabeça do profeta era: acabou, game over, é o meu fim. Mas Deus providencia um peixe que o engole e ele fica no interior desse peixe, segundo o texto, 3 dias e 3 noites. O que eu quero destacar para você aqui desse primeiro capítulo é a iniciativa para pessoas que têm sede de compaixão. Começa em Deus. O que nós vemos nesse capítulo é Deus agindo, Deus trabalhando. É Deus quem convoca Jonas, é Deus quem envia o vento, é Deus quem acalma o vento, é Deus quem providencia o peixe. Deus o tempo todo. A palavra Senhor, a palavra Deus, estes nomes aparecem no primeiro capítulo 13 vezes nessa minha tradução. Portanto, não perde isso de vista. A iniciativa, ela começa em Deus. Não é uma iniciativa do profeta, não é a iniciativa dos moradores de Nínive, não é. É Deus agindo nos bastidores da nossa história, o que mostra para mim e para você um Deus que cria, mas um Deus que não abandona a sua criação. Ele tem uma participação ativa, direta, ele está conosco, ele se importa com cada um de nós. O capítulo 2, o versículo 1 começa assim: E Jonas orou ao Senhor seu Deus do ventre do peixe. Note, aqui, todo o capítulo 2 é uma oração. E essa oração, ela é poderosa e é impressionante. É justamente no ventre do peixe, no interior do peixe, que Jonas percebe: caramba, eu sobrevivi, eu ainda tenho fôlego de vida, eu ainda posso ter esperança. E o arrependimento do profeta por ter desobedecido a Deus, ele começa a acontecer nesta oração. É nesta oração que ele promete que irá cumprir com as coisas que ele está falando, está propondo na oração dele. É onde ele clama por graça, por misericórdia. É onde ele clama por compaixão para ele. Ele precisa dessa compaixão também. A gente chega aqui no último versículo do capítulo 2 e Deus então, ouvindo a oração do profeta, diz: E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Neste capítulo, Senhor e Deus aparecem 8 vezes. Perceba, no primeiro capítulo, 13 vezes. Aqui neste segundo capítulo, 8 vezes. Como é que abre então o capítulo 3? O capítulo 3 abre com: E a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo. Então Deus, que é rico em misericórdia, em compaixão, longânimo que é, pela segunda vez, ele fala com o seu profeta. E ele vai dizer para o profeta a mesma coisa: vai até Nínive, prega para esta cidade, para esta grande cidade. E prega aquela mensagem que eu já te passei: o pecado desta cidade, os pecados desta cidade subiram até mim, são insuportáveis. Pregue o arrependimento, porque caso contrário, toda Nínive será destruída. Toda Nínive.
E aí a gente chega no último versículo, que é o versículo de número 10 do capítulo 3. E Deus viu as suas obras como se desviaram de seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que faria a eles e não o fez. Essa expressão, Deus se arrependeu do mal, Deus se arrepende, Deus comete equívocos e enganos, Deus se confunde? Não. A ideia aqui é um recurso de linguagem, tanto do hebraico quanto do grego, que você coloca termos humanos para que a audiência consiga entender as ações de Deus. Você coloca linguagem, termos, palavras, gramática, comportamentos que são usuais em gente como a gente, para que a gente possa compreender. A ideia é, se nunca Nínive tivesse se atolado nos pecados que se atolou, Deus jamais destruiria Nínive. Então, quando fala de arrependimento, não é isso. O arrependimento aqui é das pessoas. As pessoas se arrependeram, mudaram de comportamento, portanto, não existe mais motivo para matá-los, para castigá-los. Então, aí a gente tem o capítulo 3. No capítulo 3, você tem os nomes de Deus e de Senhor cerca de 7 vezes nesta tradução. E aí nós chegamos no capítulo 4, que abre da seguinte forma: mas isso desagradou muito a Jonas, e ele ficou enfurecido. É incrível. Jonas, ele conseguiu, neste episódio, ele conseguiu o sucesso, e coloque sucesso entre aspas, por favor, para não sermos confundidos. Ele conseguiu o resultado, o sucesso, a meta, que é o sonho de 10 entre 10 evangelistas. Ele prega naquela cidade, e aquela cidade inteira se converte, se arrepende, veste pano de saco e demonstra na prática, com verdade, com atitudes, com ações, a renúncia ao pecado e o arrependimento. Portanto, Deus poupa a cidade. E quando o texto começa no capítulo 4, falando que Jonas se enfureceu exatamente por causa do fato de Deus ter poupado a cidade. É incrível. E Jonas chega no absurdo de falar: Senhor, eu sabia que tu és um Deus amoroso, um Deus longânimo, por isso eu não queria ir até Nínive. Ou seja, em parte eu consigo entender Jonas. Você deve estar saturado, você deve estar exausto, exausta. Vocês devem estar cansados de tanto pecado na nossa geração. Muita gente, a gente lê, a gente vê memes, né? Senhor, cadê o cometa? Manda o cometa, destrói tudo isso aqui, está demorando, acaba com tudo. E Jonas, os pecados ali eram tão nojentos, eram tão inimagináveis, impublicáveis, inenarráveis, que ele queria que Deus resolvesse a parada e destruísse. E aí Jonas fala: eu sei, eu não queria ir porque o Senhor é bom, porque o Senhor é longânimo, e se eles esboçassem um mínimo arrependimento, o Senhor não destruiria, como não destruiu. Portanto me mata, portanto me leva. Esse é o pedido absurdo de Jonas. E aí o profeta fica ali no canto dele, se assenta debaixo do sol, Deus faz crescer uma boboreira, e aí Jonas gosta da sombra, aí Deus no dia seguinte já manda um verme, esse verme mata a boboreira, acaba a sombra, aí Jonas pragueja de novo, e é nesse contexto de inconformação e tristeza do profeta que Deus vira-se para Jonas e faz esta pergunta, que foi o primeiro versículo que eu li: e não deveria eu ter compaixão de Nínive,
Aquela grande cidade onde estão mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. É muito interessante que Deus inclua aqui animais. Eu vejo cristãos muitas vezes criticarem organizações que defendem animais, que procuram preservar animais. Nós precisamos ter uma consciência integral do nosso mandato cultural de cuidar do planeta, sem entrar nos exageros, nas pautas que não tem nada a ver com o cristianismo. Mas nós precisamos ter essa consciência cidadã, social também. Então, a pergunta de Deus para Jonas é essa: eu não deveria ter compaixão dessas pessoas? Chesterton, teólogo, ele tem um dos pensamentos mais intrigantes que eu conheço. Ele diz assim: todo homem que bate à porta de um prostíbulo está à procura de Deus. Todo homem que bate à porta de um prostíbulo está à procura de Deus. Exatamente como os ninivitas. Os ninivitas estavam atolados no pecado. Eles tinham sede de compaixão e procuravam por esta compaixão em deuses, prazeres, entretenimentos, mas viviam vazios e muito distantes do que seja uma compaixão verdadeira. Eles tinham a sede e não sabiam que tinham. Portanto, Deus, ele se levanta, ele toma a iniciativa e age. Aqui no capítulo 4, Senhor e Deus aparece 11 vezes. Portanto, quando eu pego apenas 4 capítulos do profeta Jonas e somo, por 39 vezes, Senhor e Deus aparece. Ou seja, os 4 capítulos estão saturados da presença, do amor, do poder e da providência de Deus para o profeta, para os caras do navio, para a tripulação, para a população de Nínive. Você tem livros como o livro de Esther, no Velho Testamento, que tem 10 capítulos e o nome Deus e Senhor não aparece. Embora nós saibamos que Deus, Yahvé, Adonai, o Senhor, está presente em todos os 10 capítulos. E ele interage com toda aquela história, com toda aquela cena. Mas é muito legal percebermos que em 4 capítulos, a presença de Deus, o agir de Deus, a soberania de Deus, procurando saciar essa sede de compaixão que os ninivitas tinham, que o profeta tinha e que ele não se dava conta, e que aquela população não sabia que tinha. Deus agiu na sua iniciativa e no seu amor inexplicável, infinito, eterno. Bom, o que a gente faz? Como que nós podemos ajudar? Como a gente leva uma forma, uma água que possa saciar esse tipo de sede, a sede de compaixão? A promessa de esperança, nesse texto, está nesse versículo 11. Quando Deus fala: caramba, Jonas, eu não vou agir com compaixão com mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão esquerda e a sua mão direita, e muitos animais, os caras estão perdidos, e eu não vou ter compaixão, Jonas. O livro nos deixa 2 lições. E nessas 2 lições a gente aprende tanto a ajudar como a ser ajudado. Eu posso ser aquele que leva a compaixão, como eu posso ser aquele que precisa de compaixão. A primeira lição é: não existe nenhuma forma para se fugir da presença de Deus.
Ou seja, é impossível fugir da presença de Deus. E o exemplo mais claro é o profeta. Primeiro ele procura um navio, ele compra uma passagem. No navio ele vai para o porão. Do porão ele vai para o fundo do mar. Do fundo do mar ele vai para o interior de um grande peixe, ou seja, a vida de Jonas, ela é exemplificada para mim e para você na impossibilidade de fuga de um cara que ele está aqui, ele vai para baixo, para baixo, para baixo, para baixo e cada vez mais baixo. E é quando ele chega no limite da sua queda e do seu abismo que ele se arrepende. Que ele percebe que não dá, que é impossível fugir da presença de Deus, mas fugir dos propósitos de Deus para a vida dele. Ninguém consegue. Segunda lição. Tem dias que a gente pega o peixe. Porém, existem dias que o peixe é que pega a gente. Tem dias que a gente pega o peixe. Porém, tem dias que o peixe é quem pega a gente. Quais são os dias que nós pegamos o peixe? São os dias que a gente interage com Deus, se relaciona com Deus no caminho da obediência. Enquanto você vive debaixo da obediência, e não obediência legalista, não aquela obediência que eu faço para merecer e para ganhar. Enquanto você vive na obediência prazerosa, voluntariosa, generosa, doadora, a obediência de quem entende que foi salvo e que agora eu vivo numa dinâmica de obediência ao Ser Supremo, ao Deus soberano, que nunca erra, que é perfeito, que sabe o que é melhor para a minha vida. Nesses dias, são os dias quando a gente pega o peixe. Porém, o dia que o peixe pega a gente, são os dias de desobediência. Quando nós, de forma obstinada, de forma obcecada, de forma decidida, a gente resolve que nós vamos andar distantes de Deus, achando que dá. Que nós não vamos obedecer a palavra de Deus, a ordem de Deus, os desígnios de Deus, a vontade de Deus na nossa vida. É quando o peixe pega a gente. E quantas pessoas estão sendo fisgadas pelos mais variados tipos de peixes nesta vida? Fantasmas, negócios, vícios, situações que as engolem e fazem com que elas cheguem nesse absurdo do último lugar, no lugar mais baixo do seu abismo. Alguns voltam, outros não. Para a gente concluir, e o que é compaixão? Compaixão é o ato de você se solidarizar, é o ato de você ter piedade, de você olhar para uma pessoa que ela está vivendo uma tragédia pessoal, uma tragédia enorme, ela não tem forças para clamar, pedir, nem para ir buscar ajuda, mas você se solidariza e você vai piedosamente lutar pela felicidade daquela pessoa. Isso é compaixão. No latim, compassione, que significa união de sentimentos. Meu convite para você, una-se a Jesus. Pegue os seus sentimentos, sejam eles quais forem, e se una a Jesus, porque Ele continua tendo compaixão de pessoas como eu, pessoas como você, que não sabem discernir exatamente a sua vida, os seus atos, os seus pensamentos, o seu caminhar. Mas una-se a Jesus, ande no caminho da obediência e Ele certamente, Ele vai ter compaixão de você, da sua família, da sua casa, dos seus negócios, da sua história. Esta sede de compaixão, ela continua sendo saciada pelo Deus
que continua agindo na história. Vamos orar? Se você estiver aí com mais pessoas na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, dê as mãos, feche os olhos e ora junto comigo. Santo Deus, Pai soberano, Pai eterno que estás nos céus, o Deus de toda compaixão, eu te peço, Senhor, olhe por cada um de nós. Muitas vezes nós temos esta sede e nem sabemos, ó Senhor, que precisamos clamar e pedir por compaixão. Por favor, Senhor, aquelas coisas na nossa vida que nós não sabemos discernir, não sabemos como responder, como escolher, como decidir e agir, em nome de Jesus, tem misericórdia. Age, Senhor, com Tua graça maravilhosa, nos conforta, nos consola e nos orienta. Pai, esperamos sempre no Teu socorro, na Tua compaixão e na Tua providência. Continua conosco, abençoe cada um dos nossos irmãos e amigos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus te abençoe. Tantas dores, tantas perdas, sabemos que Tu és fiel. Nos dá força na fraqueza, cremos que não é o fim. A vida não acaba aqui, a esperança já. Na cruz o Rei nossa salvação comprou. Deus soberano, confiamos nossas vidas a Ti. És nosso guia nessa estrada com espinhos a ferir. Nos ajude a viver compartilhando Teu amor, declarando ao mundo inteiro que só Tu és Salvador. Tantas perdas, sabemos que Tu és fiel. Nos dá força na fraqueza, cremos que não é o fim. A vida não acaba aqui, a esperança já raiou. O Rei nossa salvação comprou. Deus soberano, confiamos nossas vidas a Ti. És nosso guia nessa estrada com espinhos a ferir. Nos ajude a viver compartilhando Teu amor, declarando ao mundo inteiro que só Tu és Salvador. Deus soberano, confiamos nossas vidas a Ti. És nosso guia nessa estrada com espinhos a ferir. As
As aflições são tão pequenas diante da glória do Senhor. Entre olhares limitados, provamos do teu grande amor. Entre olhares limitados, provamos do